Patrocinado pelo Reb Shloime e Mirelle Greenwald. Essa sikha no Likutei Sikhos, no volume 18, Parsha Shlach, Sikha número 1. Na Parsha dessa semana, nós estudamos o Pasuk de Shlach Lecha Anashim, mande para vocês pessoas, e o ensinamento de Rashi sobre o verso. A Sikha é composta de 4 partes. Primeiro o Rebbe faz 6 perguntas sobre Rashi, depois ele explica qual é a pergunta principal que está intrigando Rashi e que é básica para entender essa explicação de Rashi. Depois ele responde às 6 perguntas que ele tinha feito sobre Rashi, e depois ele apresenta em Animofloim coisas maravilhosas na Halachá que a gente aprende a partir desse Rashi. No começo da Parsha, Rashi cita as palavras do verso Shlach Lecha Anashim e ele explica Lama Nismecha Parshas Meraglim. Ele fala por que o trecho relativo aos Meraglim ele foi colocado do lado de Parshat Miriam, do trecho relativo à história do que aconteceu com Miriam, Lefish Elakta Liskei Diba, porque ela foi punida por ter falado de Moshe Rabbeinu, Shedibra Beachia, porque ela falou do seu irmão, Ureshaim Alalu, e esses perversos, Ra'u velo lakhu musar, eles viram e eles não aprenderam. Sobre isso, há 6 perguntas. Como nós falamos várias vezes, pelo fato de que Rashi só explica a smichut das parshot em alguns locais. Smichut a parshot quer dizer por que um trecho vem logo depois do outro. Isso é uma prova que isso não é uma pergunta em pshuto shel mikra. Você não precisa perguntar por que cada trecho vem logo depois do outro. E especialmente se a ordem que os eventos ocorreram é exatamente aquela que foi relatada para a Torá. Por que então um veio antes do outro? Porque um ocorreu antes do outro. Não tem pergunta aqui. O Rashi só aborda a ordem dos eventos quando existe alguma questão na história. E uma vez que a história dos Meraglim aconteceu no dia seguinte da história de Miriam, a história de Miriam aconteceu no dia 28 de Sivan e a história dos Meraglim no dia 29 de Sivan, então, nesse caso, a primeira pergunta é, qual é a pergunta? Por que Rashi precisou citar isso? A segunda pergunta, na linguagem de Rashi, ele fala que Miriam foi punida al iskeidiba. Iskeidiba quer dizer por ter falado. Mas ele não usou a expressão normal, lashon hara, por ter falado mal de Moshe Rabbeinu. Já que Rashi, ele explica posteriormente que diba pode ser uma coisa boa ou má, ele falou, então por que Rashi, nesse caso, não usou especificamente a expressão lashon hara, falou mal? A terceira pergunta é, por que Rashi precisa dizer Shedibra Beachia, que Miriam falou do irmão? Que diferença faz sobre quem ela falou? O fato dela ter falado e não dever ter falado deveria ser lição suficiente para os espiões aprenderem que não se deve falar coisa que não tem que falar. A quarta pergunta é, por que Rashi precisa dizer Oreshoim Alalu, esses perversos? A gente já sabe de quem está falando. Bastava ele ter dito VM, e eles foram punidos, etc, etc. A quinta pergunta é, por que Rashi ele fala, e esses perversos, Ra'u velo lakhu musar, eles viram e eles não aprenderam? Por que ele não usa a expressão normal que ele utiliza em outros locais, Ra'u musa velo shamaru, eles viram uma lição e eles não cuidaram dessa lição. A sexta pergunta é, por que Rashi também, quando cita
de que palavras da Torá ele está explicando, ele usa não só a palavra shlach, ele usa a palavra shlach lechanashim, manda para vocês homens, etc., para eles serem os espiões. Não precisava dizer lechanashim, se ele só está querendo falar com o assunto está do lado do outro, bastava falar a palavra shlach. Ele não precisa falar outras palavras que vêm na sequência. Como aconteceu em Balotra, que ele colocou uma palavra só. Ainda nós vamos ter uma sétima pergunta, mas ela vai surgir posteriormente na Sikha, porque está escrito em Rashi, Ra'u velo lakhu musar, eles viram e não aprenderam. Na verdade, bastava ele ter dito, eles não aprenderam, porque viram e não aprenderam. Nós vamos entender essas questões quando nós passarmos por um ponto que o Ramban, o Nachmanides, ele pergunta. O Nachmanides tem a seguinte pergunta: por que o pecado dos espiões foi considerado um pecado tão grande? A missão que foi incumbida para eles era olhar, era olhar a terra, como é que ela é. Veta'ama yoshev aleia, e o povo que está sentado nela, Hazaku, será que o povo é forte? O Maiarim, como são as cidades que estão estabelecidas lá. Então, já que eles tinham que espionar e eles tinham que dar um relatório, qual foi o pecado deles em falar a verdade? Eles falaram, Azaama, um povo forte, Arim B'tzurot Gdoilas, é uma cidade que são muito fortificadas, etc. Qual é o pecado deles de terem dado um report a respeito de como era a terra? Primeiro, só vamos negar uma coisa que tradicionalmente às vezes as pessoas falam, mas que acaba não sendo. Isso que eles falaram, Eretz Ochelet Yoshveia, isso que eles falaram é uma terra que consome os seus habitantes, ou isso que eles falaram, Lo Nuchala Alot, que a gente não vai conseguir subir lá. Isso daqui, como o Ramban, ele cita, isso foi depois. O Kalev, ele interrompeu eles já antes, como está escrito, Vaias, Kalev etam, Kalev ele já estava falando para o povo, não, a gente vai conseguir, calma, espera aí um instante. Então a gente está vendo que as palavras iniciais dele já tinham um pecado, e é por isso que Kalev sentiu a necessidade de interromper. E inclusive, as últimas palavras deles, Lo nuchala alot, nós não vamos conseguir subir. Também dá para fazer um limud zchut em relação a essas palavras. Por quê? Porque ele não disse não vamos subir. Ele falou não temos condições de subir. Ele não estava que não vamos subir contra a ordem de Hashem. Não. Eles estavam dizendo, conforme a minha estimativa, da força que o povo de Israel tem e da força que o povo daquela terra tem, os não teriam a habilidade, de acordo com as leis da natureza, de conquistar a terra de Israel. E até aquilo que eles falaram, Hazaku Mimeno, que ele é mais forte do que ele, quer dizer, e eles a princípio estavam falando lá em cima, não é que eles estavam negando Deus nos livre a capacidade de Hashem de fazer as coisas. Não. O que ele está dizendo é o seguinte, mesmo que acontecer um milagre, o negócio, a diferença está tanta que mesmo através de milagres não dá para a gente ver como que a coisa pode se processar. E aí isso a gente também vê a resposta de Kalev. Mesmo que fosse uma coisa nos céus, disse Kalev, e que Deus está falando, Asusulamot ve'alusham, se Deus fala, façam escadas e subam lá, Notzliach b'chol dvarav, a gente vai ter sucesso. Ou seja, Kalev estava se referindo numa coisa acima de milagres. Isso posto, qual de fato foi o pecado naquilo que os espiões reportaram? Acontece que com essa pergunta,
nós começamos a nossa parsha. E Rashi vai responder exatamente essa pergunta através da pergunta básica que ele fez. Lama nismecha? Por que uma parsha está do lado do outro? Isso que uma parsha está do lado da outra, ela contém a resposta para tudo isso. E agora, com base nisso, nós vamos voltar para aquelas perguntas que a gente tinha feito no Rashi. A razão pela qual Rashi pergunta Lama nismecha, por que uma parsha está do lado da outra, apesar da história do Meraglim ter acontecido no dia seguinte da história de Miriam, é porque, de acordo com Pshuta Shel Mikra, da explicação simples dos versos, às vezes você deve sim fazer uma separação entre duas porções, apesar delas cronologicamente ter se seguido uma logo depois da outra. Conforme a gente viu no Rashi que explicou a Parshá do Vaibin Soaron. Por que Vaibin Soaron foi colocado lá? Para interromper entre um assunto negativo e outro assunto negativo. Então, conforme lá Rashi pergunta, por que está escrito lá? Então ele falou, olha, tem duas coisas negativas, então para separar, para não vir uma coisa depois da outra. Aqui também existem duas porções, o que aconteceu com Miriam, o que aconteceu com os Meraglim. E se você for relatar uma depois da outra, e as duas têm a ver com falar mal, com Lashon Hara, uma pessoa pode fazer um terrível engano e pensar que o assunto de Miriam e o assunto de Meraglim são Chazve, Shalom, coisas semelhantes, está vendo? Ela falou Lashon Hara, eles falaram Lashon Hara, tudo farinha do mesmo saco. Mas, na verdade, não são extremamente diferentes. E a maior prova é se nós olharmos os resultados. Miriam, o que aconteceu? Enquanto ela ficou esperando, o povo inteiro não viajou até a Miriam voltar. Daqui você vê que se o povo inteiro ficou parado esperando a Miriam, olha a honra que Deus deu para ela. Já os Meraglim, o que aconteceu? Vai a Mutubamageifa, eles morreram com uma praga, etc. E toda a geração acabou perecendo no deserto e ficaram 40 anos e só os filhos, etc. E a gente tem que falar isso. Alguém pode dizer, olha, a grande diferença entre o que aconteceu com os Meraglim e o que aconteceu com a Miriam, é porque os Meraglim fizeram uma coisa de consequências públicas, e teve uma consequência terrível, mas a Miriam era um assunto particular. Mas daqui a gente vê que não é bem isso. É por isso que Rashi também cita as palavras Lecha Anashim. Quando Moishe mandou Shlach Lecha Anashim, Lecha Anashim quer dizer o seguinte: a palavra Lecha quer dizer a opinião de Moishe. E a palavra Nashim, como Rashi explica, a palavra Nashim é só usada para alguém que é uma pessoa importante. Como Rashi fala que naquela hora eles eram sim pessoas ksherim, eles eram pessoas grandes. Por isso Rashi escolheu pessoas que eram grandes sábios, pessoas que eram grandes para mandar, para fazer essa missão. Então, para negar esse erro, nós temos que deixar muito claro que não se trata de que eram pessoas grandes e Miriam é pessoas grandes e pessoas grandes podem errar. Não é nada disso. Então, de fato, eles são assuntos diferentes. E já que eles são assuntos diferentes, e a pessoa poderia pensar que são assuntos semelhantes, não era bom que a Torá citasse um logo depois do outro,
porque a pessoa pode pensar, olha, é tudo a mesma coisa. Então deveria haver alguma separação entre as duas partes. Então agora a gente entende qual é a pergunta original de Rashi. Se essas duas partes deveriam ter uma separação, lama nismecha parshas meraglim le parshas Miriam. Por que o parshas meraglim então foi escrito logo junto de parshas Miriam? Rashi responde isso falando a seguinte coisa: esses perversos, eles viram e não pegaram a lição. De fato, ele fala, ela foi punida por aquilo que ela falou, que ela falou do irmão. Ureshaim malalu, e esses perversos, eles viram e não aprenderam a lição. A Torá põe essas duas parshot, uma depois da outra, para mostrar que a grandeza do pecado dos meraglim era exatamente nessa. E aqui a gente vai tentar entender a grandeza do pecado deles e também a grandeza da punição, a punição terrível, que o povo não entrou e ficou tantos anos e eles morreram, etc. E por quê? Porque aqui não é simplesmente que eles não viram e não guardaram a lição consigo, não. A lição estava expressa, a lição estava na frente deles. É alguma coisa que eles só precisavam pegar e aplicar imediatamente. Eles podiam ter aprendido, e já que eles não aprenderam a lição, é por isso que aconteceu a punição. E isso mostra que os pecados poderiam ser sobre algo semelhantes, mas as pessoas eram pessoas totalmente diferentes. Miriam foi uma pessoa que o próprio Deus mandou que todo o povo honrasse ela e esperasse por ela, etc. Mas os Reshoim Malalu, eles foram classificados como Reshoim. Eles foram classificados não somente que eles fizeram pecados, mas pessoas que fizeram uma grande perversidade. E eles são chamados de Reshaim, exatamente o oposto de Miriam, que sobre ela está escrito que Kavod Halak La Makom, que Deus deu honra para ela. Bom, vamos começar aqui. A princípio, não dá para a gente entender muito bem qual foi o pecado de Miriam. Por quê? Quando ela falou sobre Moshe Rabbeinu, o dois Saisha Kushit Ashalakar, sobre Moshe Rabbeinu, que ele tinha se casado com uma pessoa muito boa, e agora ele está se divorciando dela, se separando dela. Na verdade, é verdade, tudo que ela falou era verdade. Ele casou com uma boa esposa, ele está se divorciando dela, esse divórcio está causando para ela um sofrimento, dele estar separado dela. E Miriam não queria falar mal sobre Moshe, como justamente ele fala, ele não queria falar absolutamente nada de errado sobre Moshe. Mas o problema de Miriam é que ela não soube aquilatar a grandeza de Moshe Rabbeinu. E por isso, assim está escrito, Moshe de Beir Hashem, que Hashem ele tinha falado em Moshe. Então ela pensou que Moshe não deveria ter se separado da sua esposa. Mas será que ela merece uma punição tão grande por não ter compreendido a grandeza de Moshe? Qual foi a falta dela? E é isso que Rashi fala, que o pecado dela não foi porque falou mal, mas porque fez iskeidibá. Iskeidibá quer dizer, ela se ocupou em falar. O que quer dizer ela se ocupou em falar? Ela podia até ter falado, mas ela não devia ficar se ocupando em falar. Quando a gente fala muita coisa, quando a gente fala demais, numa forma de tascos, não sai coisa boa. Mesmo que ela não teve intenção
de não falar alguma coisa negativa, aitascos, o fato dela estar falando demais, isso acaba trazendo uma coisa negativa, isso não traz coisa boa. E se ela queria entender o que está acontecendo com Moisés, ela tinha uma pergunta, muito bem, ela podia ter feito essa pergunta para Moisés e de forma privada, ela não precisava ficar falando e conjecturando. E nesse aspecto, o pecado dos Meraglim é também semelhante. Eles não falaram mentiras sobre a terra de Israel. Mas o problema deles é esqueidibá, eles falaram demais. Quando eles começaram a contar sobre o pessoal que está lá na terra de Israel, eles entraram demais, eles estenderam demais o detalhe, explicando como eles eram fortes, explicando como as cidades estavam preparadas. Eles poderiam ter dito simplesmente o que era e ter perguntado para Moisés, me conta como é que a gente faz para chegar lá. Isso que eles falaram com tamanha extensão sobre a superioridade militar do pessoal, acabou levando todo mundo para a conclusão que Lo nuchal la'alot, desse jeito não vai dar para a gente subir na terra de Israel, e dos Yudim, Deus nos livre, se rebelarem e falarem, Nitna Rosh, na chuva Mitzrayma, vamos nomear alguém para nos liderar, para voltar para o Egito, Chas v'Shalom. Até agora a gente já respondeu várias daquelas perguntas, sobrou a pergunta número 3, por que está escrito, ela falou sobre o seu irmão, sobre Moisés. Acontece o seguinte, quando a gente vai analisar o que aconteceu de Miriam e por que ela falou, é porque ela estava falando de Moisés. Ela raciocinou consigo mesma. Moisés diber Hashem. Será que Hashem só falou com Moisés? Alogambano diber, ele também falou conosco. Então, ela na verdade, ela não entendeu como a grandeza de Moisés Rabbeinu era totalmente diferente dela, era uma coisa totalmente superior. Então, por causa disso, ela falou, eu estou nessa mesma categoria, ele é meu irmão, e também conosco Hashem, ele deu profecia, etc. Então ela não entendeu como que ele está se liberando da ordem divina de Onat Alotigra. O marido não pode ficar afastado da esposa e causando sofrimento para Isha Kushis, para uma esposa, e uma esposa tão boa, que está escrito que ela era Kushit, na Ebakol, que era boa em todos os aspectos, e assim também os Meraglim. Então, esse foi o problema da Miriam. A Miriam falou, Moisés é como eu, é meu irmão. Então, ela se analisou a si mesma, ela falou, eu não ia fazer isso, e por isso ela pensou que a coisa está errada. Nesse aspecto, os Meraglim, eles se compararam. Eles falaram o seguinte, já que Moisés escolheu eles, e já que ele faz as coisas segundo Hashem, isso quer dizer que nós somos muito qualificados. E que nós somos realmente pessoas muito boas para ir para Shlichut, para ir para essa missão. Quando eles chegaram lá na terra de Israel e viram as outras pessoas, Vani Beinenu Kekargovim, eles olharam e eles se acharam como uns gafanhotos perante o pessoal que está lá, de tão fortes a mais que as pessoas eram. Então eles falaram, se conosco isso é verdade com todos os Yudim. Então se nós não temos condição, ninguém vai ter condição, lá no Halalot, a gente não vai conseguir chegar na terra de Israel. E por isso, já que eles não conseguiram entender como chegaram na terra de Israel, eles resolveram explicar esse assunto e se alongar nesse assunto. E de tal maneira que eles acabaram falando negativamente contra a terra de Israel. E é por isso que Rashi, ele acrescenta a palavra Dibra Be'achia, que ela falou em relação ao irmão. Quando ela falou em relação ao irmão, normalmente ela se compara com o irmão.
E os espiões deveriam ter pensado em Lakhu Musar de Miriam. Eles deveriam ter aprendido de Miriam, assim como Miriam, ela não soube aquilatar a verdadeira grandeza de Moshe Rabbeinu, e por isso aconteceu o problema, e no caso de Miriam, o irmão é metade da carne da pessoa, como se fala, é naturalmente uma extensão da pessoa, mas apesar disso, Moshe Rabbeinu era infinitamente maior do que ela, e ela foi punida por causa disso. Os Meraglim tinham que ter aprendido que não era para eles tentarem se comparar com todo o povo de Israel e tirarem as suas conclusões. Tinha no povo de Israel várias e várias mailas, Moishe e Aaron e tudo mais. Então eles não deviam ter chegado a essa conclusão e não deviam ter se estendido para tentar convencer todo mundo da conclusão que eles chegaram. Agora vamos para um outro detalhe nas palavras de Rashi. Ureshoim malalu ra'u velo lakhu musar. Rashi fala, esses perversos eles viram e não levaram consigo uma lição. Por que ele precisa dizer? Não, eles viram. Bastava dizer, não levaram consigo a missão. A palavra viram pareceria como uma palavra extra. Mas agora a gente vai entender isso, entendendo exatamente o que se passou com os espiões. Qual foi a diferença para eles em relação a terem ido na terra de Israel, que eles chegaram à conclusão que não vai dar para subir? Eles sabiam os detalhes da terra e o detalhe do povo que estava lá. O que aconteceu com eles quando foram na terra de Israel? Acontece, como dizem os nossos sábios de abençoada memória, não é igual, não é igual quando você só escuta e quando você está vendo. Quando eles escutaram que o povo que está em Eretz Yisrael é um povo muito forte, eles não se sentiam intimidados. Eles achavam que dava para ir para a terra de Israel. Mas quando eles viram o poder do povo, eles falaram, opa, isso aqui é tremendo. E eles ficaram intimidados com aquilo que eles viram na terra de Israel. Por isso é que a Torá frisa em relação à punição de Miriam, que não só eles ouviram sobre a punição de Miriam, mas eles viram o que aconteceu. Eles viram, quando a gente vê a lição, a gente tem que aprender. Miriam tinha que ter aprendido que tem coisas acima da lógica dele. E assim também eles viram o que aconteceu com Miriam. E eles não aprenderam a lição. Dos assuntos maravilhosos em Yanim Ufloim, na Aloche, que se consta em Rashi, vamos começar com uma pergunta. Apesar de tudo que nós falamos, como pode ser que a Torá pôs a história de Miriam próxima da história dos Meraglim? Isso leva a pessoa a ter uma suspeita que talvez Miriam, Chas v'Shalom, seria similar aos Meraglim. E a princípio nós podemos responder que, de acordo com a opinião de Rashi, na sua explicação da Torá, que segue a opinião que a Torá foi escrita Megila Nitla, a Torá foi escrita Megila. Então, depois que foram colocados cada um dos trechos, eles foram juntados numa determinada ordem. Então isso significa que Moshe imediatamente escreveu cada uma das parshas. E conforme isso faz todo sentido que Moshe escreveu o começo de Parsha Shlach depois de ter mandado os Meraglim. Demorou todo um tempo desde que ele mandou os Meraglim até que os Meraglim voltaram, etc. E no meio disso aconteceu um montão de eventos. E é por isso dá para entender por que essas duas histórias tinham, até a história dos Meraglim se concluir, milhares de eventos que ocorreram. E a proximidade das duas parshas foi só nesse assunto de que eles foram escritos, uma depois da outra.
E por isso Moishe, ele olhou por que essas histórias deveriam ser colocadas juntas. E ele colocou essas parchas juntas, apesar de que não precisavam estar juntas. E isso poderia levar a uma suspeita em relação a Miriam. Mas por que ele fez isso? Porque a história de Miriam tinha uma influência direta no evento dos espiões. Miriam poderia ser a solução para que os espiões não fizessem o que eles fizeram. Mas como que a gente pode dizer, existe uma dificuldade muito grande em tudo isso. Ein omrim lo le'adam chata bishvil sheizkei chavrecha. Você nunca fala para uma pessoa, faz um pecado, para que o outro não faça o pecado. Como que pode ser que Miriam fez um pecado para evitar o pecado? Mesmo que ela poderia servir de lição, o que aconteceu na vida de Miriam poderia ser um mussar, e por isso que ele fala, Ra'u velo lakhu mussar, eles viram e eles não aprenderam. Mas ela poderiam ter visto e não ter feito esse pecado. E é isso que Rashi fala o seguinte, isso que está escrito, Kein omrim lo le'adam chata bishvil sheizkei chaverecha, isso quer dizer que a pessoa não faz mesmo um pecado leve, para a pessoa não vir a fazer um pecado mais grave. Isso que está escrito que é em relação que você não faz um pecado para o outro não fazer um pecado, mesmo que seja um pecado leve, para evitar um pecado maior. Isso é conforme a opinião do Tosfos, quando o pecado já ocorreu. Quando o pecado já está ocorrendo, você não faz um pecado leve para tirar a pessoa de fazer um pecado mais severo. Mas se o pecado ainda não ocorreu, a pessoa pode até ir num local onde vão pensar que ele já não é um tão grande tzadik para ajudar a impedir em relação ao outro. Mesmo que a gente tenha alguma suspeita da Miriam, a Miriam tinha a solução para o assunto dos Meraglim. A Miriam tinha o ensinamento, e era por isso que era tão importante os Meraglim verem aquilo que estava acontecendo com a Miriam, porque a Miriam tinha o mussar, tinha a lição do que os Meraglim podiam fazer, e se eles tivessem aprendido de Miriam, eles não teriam feito aquilo que ele fez. E é por isso que as duas parchas, elas estão juntas, porque a Miriam tem a solução para não fazer o pecado dos Meraglim de forma alguma.